todos os dias, às 6:30 da manhã. Ouça. Proclamar a palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Watos Pires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em minha adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 6 de março, primeiro domingo da Quaresma, escutamos Jesus que ali é guiado pelo Espírito Santo no deserto. Ele faz uma experiência de deserto, jejum, e 40 dias depois desse jejum, ele sente fome. O diabo aparece e começa a tentar Jesus. São 3 tentações que atingem todo o gênero humano. A primeira tentação diz respeito ao estômago. A fome pode deixar uma pessoa cega e perde até o sentido de seus atos. Mas Jesus está consciente. O diabo se aproxima e tenta Jesus dizendo: Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Primeiro ele coloca uma condição, perguntando se Jesus é Filho de Deus. E Jesus tem consciência que ele é. Ele não precisa provar para ninguém. Mas também Jesus responde à altura dizendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, Quaresma é tempo de educar os nossos instintos e desejos, sobretudo também o do estômago, para não sermos guiados pelo nosso estômago, dominados pelos nossos desejos, as nossas vontades. Tudo deve estar direcionado ao Senhor, que é o Senhor de nossa vida. A segunda tentação diz respeito à cabeça. O diabo leva Jesus ao alto do templo, ao pináculo do templo, e ali diz para ele se atirar para que os anjos possam apanhá-lo. E Jesus não faz isso, porque Jesus não quer tentar o Senhor Deus do universo. Nós não podemos tentar o Senhor. E quando nós recebemos algum poder, nós ficamos cegos. O poder nos cega e toma conta da nossa cabeça, do nosso entendimento, e nós acabamos fazendo coisas erradas e nos colocando no lugar de Deus. Não podemos jamais tentar o Senhor, nosso Deus. Depois, a terceira tentação diz respeito ao coração. O diabo leva Jesus ainda mais alto e ali oferece todos os reinos, e que Jesus se prostrasse diante dele. Jesus responde logo que não pode prostrar diante de ninguém a não ser de Deus. Só adorarás o Senhor teu Deus. Jesus responde muito forte ao diabo para que ele se afaste. Nós precisamos também, meus irmãos, responder forte que nós só adoramos o Senhor, nosso Deus do universo, que nos dá força, que é aquele que guia a nossa vida.
Essa última tentação diz respeito ao coração. O coração é o lugar mais sagrado do ser humano, pois é onde reside Deus, e só deve ter espaço para Deus. Deus que é o nosso Salvador, aquele que nos cria, nos redime e nos santifica, o Deus que é Trindade. Depois o diabo se afasta, mas não some. No tempo oportuno ele retornará, mas Jesus vai ficar vigilante e conseguir sempre vencer as tentações do mal. Neste domingo, peçamos ao Senhor essa graça de poder resistir às tentações para sermos fiéis no seguimento a Jesus Cristo e assim alcançar a nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe e ilumine. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Proclamar a Palavra. Uma pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Apresentação: Padre Watos Pires.